intuito, nós resolvemos fazer essa primeira reunião, não é, do ano de 2021. Vivemos um ano muito conturbado em 2020, todos nós sabemos de todas as situações que aconteceram, que ainda se perpetuam até hoje, né? E, inclusive, nós não temos a garantia de que as coisas vão continuar até o final do ano dessa forma, né? A gente está começando a trabalhar com todo cuidado, com todo protocolo, e gostaríamos de passar tudo que estamos fazendo, né, em relação à questão de avaliações, questão de cuidados, passar para vocês também algumas ideias sobre os livros, ou seja, é uma reunião realmente de apresentação de ano letivo, tá certo? Eu vou apresentar o slide com a pauta, e assim, peço que todos e todas fiquem muito à vontade para, a qualquer momento, fazer uma pergunta, se for pelo chat, como eu estou apresentando, eu não vou ver, então eu peço a Tuane, a Maringá e a Magno que visualizem o chat, qualquer coisa me interrompa e peça e fale o que está sendo perguntado, tá certo? E aí eu vou distribuindo de acordo com cada item, quem é que vai falar, aí se apresenta e fala sobre o tema, tá certo? A gente vai tentar fazer a coisa mais breve possível, porque eu sei que esse horário realmente todos já estão bem cansados de um dia de trabalho. Então, eu vou apresentar aqui a tela para vocês. Pronto, então, Centro de Educação Machado de Assis, reunião com a família, nós colocamos com a família porque muitas vezes é um tio, é um avô, é uma avó, é alguém de confiança que está representando a criança, né, alguém da família, então faz mais sentido colocar reunião com a família do que simplesmente com os pais, apenas, né? Então, estamos aí no ano letivo de 2021 e vamos conhecer a pauta da nossa reunião. Primeiro, dar boas-vindas, né, aos pais que renovaram a matrícula no SEMA e também aqueles que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Saibam que estamos nos esforçando ao máximo para oferecer qualidade, segurança e um bom diálogo entre os três principais elementos da educação da criança, que é a própria criança, a família e a escola. Aí, o nosso primeiro ponto de pauta é a formação de grupos de WhatsApp das turmas. Se alguém quiser complementar o que eu vou falar, pode ficar à vontade, mas a gente percebeu, não é, que com esse advento da pandemia, muitas coisas tiveram acréscimo. Por exemplo, a educação. Então, a gente tem, para aqueles que estão querendo ficar com aula online, já temos algumas crianças que os pais optaram por ficar online, então nós estamos transmitindo as aulas, né, gravadas, e também utilizando o Google Sala de Aula para eles enviarem as tarefas, já que eles não estão indo. Para aquelas crianças que estão no dia a dia da escola e também para aqueles que estão distantes, nós estamos oferecendo também, criando um grupo de WhatsApp das turmas, para facilitar o contato dessa turma com os professores, para que os professores possam mandar um material extra, possam mandar um vídeo complementar, possa interagir não só na sala de aula, mas que a gente possa ter esse contato durante toda a semana para poder trocar ideias, tirar dúvidas. E esse grupo, ele funciona, tem algumas regras, né, para a gente só postar questões referentes à escola, tá? Sem nada de cunho político, religioso ou frases de encorajamento, para a gente não tumultuar muito a caixa de entrada, as mensagens. Então, também no horário comercial, né, para a gente, de repente, se tiver alguma questão lá para as 8, 9, 10 da noite, não deixe para enviar isso no outro dia, né, no horário de aula, ou horário comercial, para que a gente possa fazer o melhor uso dessa ferramenta. Ela é muito interessante, tem muitos aspectos positivos, e a gente utilizando de forma colaborativa, a gente vai ter muito proveito também dessa extensão da sala de aula, que é o grupo de WhatsApp para os alunos. Pessoal, vocês querem dar mais algum informe sobre esse grupo? Tuane, o Magno, o Maringá, o Marilu? Para alguns pais agora, acabei de liberar o acesso deles,
só para inteirá-los do que aconteceu, né? Em relação a que a gente está dando boas-vindas a vocês para a reunião, tá? Matheus, ele está apresentando. E estamos falando sobre o grupo do WhatsApp, que utilizamos o ano passado essa ferramenta de contato com vocês e foi muito favorável para a escola. Se tornou um contato mais próximo para qualquer tirar dúvida de pai ou do aluno. Então, a gente está trazendo para esse ano de 2020 novamente esse WhatsApp. 21. Desculpa, 2021. É que o ano que não quer acabar. A gente ainda não pensou que não acabou ainda 2021 para mim, não. Então, vamos lá. Aí, esse grupo do WhatsApp, como o Matheus estava falando, ele vai servir para esse contato mais próximo, né? Por que esse grupo por turma? Por conta que o grupo dos pais, ele é um grupo muito grande, ele é um grupo onde tem muita gente. E ele é limitado só para a coordenação falar. No caso ali, seriam os avisos, a gente coloca link, a gente coloca aviso do que vai ter. Vocês não têm esse contato com a gente através daqui. Por quê? Porque quando era aberto, existia muito falatório e tivemos algumas reclamações. Então, a gente limitou apenas para a coordenação falar no grupo dos pais, porque é um grupo maior. Mas, ao abrir grupos por turma, onde cada grupo é pequeno, né, tem só aqueles alunos daquela sala e o professor daquela sala, isso facilitou e a gente consegue, de certa forma, manusear de forma mais agradável. Então, acho que é só isso que eu queria falar, só para completar essa parte. Pronto, pessoal, até esse item, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, pode falar no áudio ou mandar uma mensagem no chat que ela vai ser lida, certo? Caso não haja mais nenhuma fala sobre o grupo do WhatsApp das turmas, a gente já pode passar para o próximo item, né? A nossa pretensão é uma reunião rápida para poder apresentar todos os elementos para vocês. Pronto. O próximo item é a questão da educação física na pandemia. Como é que o SEMA está resolvendo essa situação? Porque tem que ter alguma atividade e cada escola verificou uma possibilidade de atuar, né, dentro da educação física na pandemia, e nós conseguimos pensar numa forma de trabalhar essa situação da educação física, tá, com os alunos, e aí alguém vai falar, vai explicar esse item, Maringá, o Magno, o Tuane, o Marilu. Maringá que vai estar falando sobre ele. Tá. Boa noite a todos. Essa nossa decisão com a questão da educação física, como a gente não vai poder trabalhar esporte, a gente tomou a decisão de trabalhar jogos de salão, onde eles terminaram o ano passado, quem estava conosco, o professor dando provas e conteúdos com jogos de salão. Como na minha licenciatura eu posso dar motricidade, entrar na área de educação física com a área de motricidade. Mas como estamos na pandemia, eu estou dando educação física das turmas do 1º ao 8º ano, ao 7º ano, e estou trabalhando com jogos de salão, onde a gente vai, esses jogos de salão vai estimular a lógica da criança, do adolescente, a questão da coordenação motora, e eu não vou trabalhar com prova escrita. Eu estou dando a história do jogo de salão, estou dando as regras, e no dia de prova eles vão criar um jogo, onde eles vão mudar a regra do jogo, mudar a cor da pedra, isso aí fica a critério deles. O nome do jogo, eles vão criar um novo jogo e apresentar para mim. Então, não vai ter prova nesse período agora de pandemia, porque a gente não pode estar fazendo exercício com eles, porque a gente está todo mundo sem condições de estar filmando um menino fazendo exercício, a gente não sabe como é que está a questão de saúde, de obesidade, então a gente evitou toda essa questão de filmagem, de exercício físico. A gente vai trabalhar só a lógica, a estimular ele a trabalhar.
Maringá, tá no mudo teu microfone. Tony, eu creio que o Maringá caiu da reunião. Vou verificar isso. Vá adiantando, por gentileza, Magno. Acho que a questão da educação física é basicamente isso, tá? São jogos que vão envolver habilidades, outras, como, por exemplo, a lógica, né, e outras atividades, e que a prova ela não vai ser uma prova escrita. Os alunos vão usar a parte cognitiva para criar elementos de jogos, né? A gente também fez como uma gamificação, e a partir daí eles serão avaliados nesse processo, tá? Para evitar aquela questão de contato, porque por mais que a gente tenha cuidados, numa educação física é muito difícil não ter contato físico. Então, vamos para o próximo ponto. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhum complemento, a gente vai para o próximo item, já para a gente poder adiantar esse processo, né, da nossa reunião. Pronto, avaliação contínua. Aí, gente, sobre a avaliação contínua, eu vou dar uma pausazinha para poder explicar melhor para vocês esse processo de avaliação contínua. Quem é da escola já conhece, tá? Mas aí a gente vai falar novamente. Para quem está chegando agora, a gente vai apresentar o que é essa avaliação. Deixa eu só parar um pouco a apresentação para poder olhar para vocês e explicar. Bom, gente, a avaliação contínua é o seguinte: estudiosos da área da pedagogia, né, da aprendizagem cognitiva, eles não são muito favoráveis àquela prova em que você faz a prova num dia só e naquele dia você avalia o aluno. Ou seja, aquele dia não quer dizer muita coisa, porque se o aluno tiver com um problema de saúde, tiver com um problema em casa, não tiver muito bem, o que é que eu vou estar avaliando? A aprendizagem dele, o nervosismo dele, né, a situação em que ele se encontra. Então, tentando minimizar essa questão da avaliação pontual, ou seja, você passa um tempo acumulando assunto com o aluno e em um único dia ele tem que mostrar que aprendeu tudo aquilo, tá? A gente não acredita nessa forma como sendo a única forma ou a melhor forma de avaliar a aprendizagem de um aluno. Afinal de contas, a gente sabe que pode existir aprendizagem sem que o professor precise necessariamente ensinar. A gente vê as crianças, às vezes, aprendem coisas sozinhas na internet. Ou também pode existir o ensino com a aprendizagem associada. E como é que a gente tentou resolver isso, pelo menos no teste? Tá? Então, nós temos no SEMA, a cada bimestre, 2 avaliações, onde a gente soma as 2 avaliações e divide por 2, ou seja, tira a média aritmética dessas 2 avaliações. A primeira, que era o teste, tinha uma data de teste, e a segunda era uma data em que tinha a prova. A prova pontual, naquele dia específico, a gente ainda tem, porque é uma exigência do sistema educacional brasileiro, que exista uma prova nesse sentido, ainda. Mas, quanto ao teste, nós fazemos avaliação contínua. O que significa isso? Que a cada momento o aluno está sendo avaliado. Então, se no momento ele não foi muito bem, a gente conversa com ele, tenta explicar e procurar saber o porquê daquela situação. Pode passar essa situação para os pais, que podem também ver a questão, se é uma questão médica, se é uma questão de conversa, se é realmente um momento, né, que a gente, às vezes, mesmo sem ter nenhum problema naquele momento, a gente, às vezes, não está bem. Isso também acontece com os alunos, com a criança, com o adolescente. Então, essa avaliação ela é feita dia a dia, e o bom é que ela pode ser corrigida a qualquer momento, tá? Que o aluno está muito mal numa disciplina, mas depois de uma conversa com o professor, com a coordenação com os pais, ele pode fazer com que essa nota seja modificada, né? Afinal de contas, não vai ser o único momento em que ele vai ser avaliado, vai ser de forma diária. E eu vou apresentar para vocês a planilha que faz todo esse cálculo, tá certo? Eu vou apresentar uma planilha em branco, já para não estar expondo o nome dos alunos, mas eu vou explicar exatamente como funciona esse elemento. E a qualquer momento, o pai, a mãe, o responsável pela criança, pode conversar com a gente e ter acesso a esses dados, essa informação, para acompanhar. Tá? Não chegar só no último dia e dizer, eita, qual é a média final do meu filho? Não. Ali já está feita a média, não tem mais o que fazer. Mas se procurar um pouco antes, né, a gente vai poder
mostrar como é que a criança está andando em relação àquela avaliação contínua. Então, eu vou voltar a apresentar e vou mostrar a vocês a planilha de controle. Tá? Ela é online, os professores têm acesso, eles vão alimentando essa planilha e a gente vai tendo o resultado automaticamente. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui, tá? Tem os dados. Eu peguei uma parte que está em branco. Tá? Então, aqui a gente tem o nome do aluno. Tá? Então, o nome do aluno fica aqui. E aí, o que acontece é que nós temos aqui, ó, AC, que é a atividade de casa, AS, que é a atividade de sala, AE, que é a atividade... Matheus, eu vou te interromper só um minuto. Tá. Dá um zoom na tela certo, da planilha. Para melhorar, né? Isso, para melhorar a visualização. Pronto, agora. Melhorou. Melhorou? Pronto. Isso. Esse é o terceiro ano, mas eu estou pegando uma em branco. Deixa eu só apresentar aqui para vocês novamente. Então, nesse caso, deixa eu subir a planilha um pouco, só um minutinho. Nós temos aqui, como eu estava dizendo, atividade de casa, atividade de sala, atividade extra e comportamento. De acordo com cada um desses itens, o professor ele vai colocar o nome do aluno e vai indicar se cada um desses itens foi satisfatório, ele bota um ponto 4, parcialmente satisfatório, ele bota uma pontuação 3, isso não é nota, até só um ponto para depois virar uma nota. Se a tarefa foi incompleta ou o comportamento não foi muito interessante, 2. A tarefa insatisfatória, aquela tarefa que está totalmente sem estar de acordo com a resolução indicada, ela é insatisfatória, vale 1, mas vale 1, porque houve um esforço do aluno, tá? Coisa que numa prova pontual, o aluno errou, está errado, ninguém olha o esforço dele ter tentado fazer. Então, nessa planilha, realmente até mesmo ele fazendo, mesmo que ele não tenha entendido e fazendo errado, ele é pontuado, tá? Ele só não é pontuado quando ele não faz tarefa, tá? Se não houver tarefa naquele dia, às vezes não teve atividade extra naquele dia, não tem problema. A nota dele não vai sofrer nenhuma alteração. E quando ele falta, o professor bota falta, a nota não vai sofrer alteração, mas ele vai ficar com aquela falta sendo indicada. Tá? Então, o interessante é que quando o aluno falte, os pais, os responsáveis pela criança, verifiquem o que houve de tarefa, o que houve de atividade. Aí, uma utilidade a mais no grupo de WhatsApp, tá? Onde a gente vai poder dizer qual foi a atividade que foi passada para o aluno. E aí, isso tudo vai gerando um score, tá? Deixa eu apresentar aqui, nós vamos tirar o nome. Pronto, então vocês estão vendo rapidamente aí, mas eu vou passar. Pronto. Vocês veem que eu tenho digitado o nome do aluno, automaticamente o nome vem para cá, e a partir do momento que o aluno faz a atividade, vai vindo uma pontuação aqui para ele, tá? Ou para ela, em artes, em cada uma das disciplinas. Tá? Aqui o número de faltas, tá certo? E aqui se há algum registro, alguma observação que o professor queira fazer. Então, no final do bimestre, essa nota vai ser uma nota de 0 a 10, ela vai ser somada com a prova de unidade, que é aquela prova tradicional, pontual, naquele horáriozinho específico. O aluno faz a outra prova, tira a média e está a média do bimestre para esse aluno, tá certo? Então, o aluno vai ser avaliado dessa forma, não apenas de forma pontual, como é o tradicional, mas também avaliado de forma contínua, para que a gente possa avaliar o desempenho dele a cada dia. Então, tem alunos que a gente vê que começa muito mal a nota dele, a gente começa a conversar, os pais começam e vai melhorando. Ou, às vezes, o contrário, o aluno está muito bem, a gente percebeu que a nota dele caiu e procura saber o que houve, e aí a gente percebe que, às vezes, é um problema em casa, ou ele está passando por alguma situação de saúde, então, algum indicativo de que o aluno não está bem. Então, essa forma de avaliar ela é muito mais completa e olha o aluno de uma forma mais panorâmica, né, mais holística, do que simplesmente uma nota que não está refletindo muito a realidade do aluno. Tá? Então, esse é o item que a gente estava falando para vocês em relação à avaliação contínua. Essa avaliação contínua, ela vai ocorrer do 1º até o 7º ano, tá certo?
A educação infantil, como o professor já trabalha mais o dia a dia com fichas de acompanhamento, ela não se faz necessária. Mas do primeiro ao sétimo ano, realmente a gente trabalha dessa forma para tentar valorizar mais a aprendizagem e o aluno como um ser integral, e não apenas como uma pessoa que se deu bem ou mal numa prova. Isso não faz muito sentido numa educação atual. Tá? Vocês têm algum comentário, algum complemento em relação a esse item? Matheus, eu só queria, no caso, falar para os pais, que chegou algumas pessoas. Certo, pode falar. Tá? Os pais que chegaram... Frequência de novo, inclusive. Isso, os pais que chegaram agora, em alguns minutos, eu estou passando para vocês, via o chat, o link para a presença dos pais que estão na reunião. E Matheus estava falando sobre o formato de avaliação que acontece no período do primeiro ao sétimo ano, durante o ano letivo da gente. Que nós trabalhamos com dois formatos, o formato avaliativo de exame e um formato avaliativo contínuo. Esse contínuo é esse que o Matheus estava mostrando na planilha, que o aluno ele é avaliado através da tarefa de casa, tarefa de sala, o comportamento, tudo que o aluno faz, ele corrobora para que ele tenha uma boa qualidade na nota ou não, né? E quando o aluno ele não está tão interessante nessa parte, a gente chama os pais para ir até a secretaria da escola, para falar com a coordenação pedagógica, para a gente ver o que está acontecendo para a criança estar daquela forma. Para não chegar no final do ano, não chegar no final de um semestre, e o pai se deparar com notas baixas, com meninos de recuperação. Tá, gente? A gente trabalha dessa forma para poder a gente evoluir o aluno e não só fazer um exame final e dizer, ó, tá reprovado. A gente quer que o aluno evolua continuamente durante o ano com o total da escola. Tá? Só isso, Matheus, que eu queria concluir. Tem algum comentário? Uma pergunta. Eu gostaria depois de explicar a questão da educação física, porque no momento meu notebook deu um probleminha e ficou mudo. Isso, Marica, que eu ia falar agora, que teve um pai que falou no chat, perguntando se os jogos que a senhora tinha mencionado seria para todas as séries. A pergunta dele foi, esses jogos é para todas as séries? Aí eu acho que no final da tua fala vai explicar isso, né? Pronto, posso começar? Pode retomar. Pronto, então boa noite a todos, né, os que chegaram agora. Nossa aula de educação física, a gente está trabalhando com o modelo de não trabalhar a questão de esporte, que é o que mais se usa nas escolas, né? A gente trabalha toda a área de esporte com os meninos, mas devido à pandemia, a gente está trabalhando a questão só de jogos, de salão, vou trabalhar a área de saúde, de obesidade, de alimentação, dar uma passagem na parte teórica. E também, para não ficar tão cansativo como a educação física, a gente vai estar trabalhando com jogos. Aí, cada turma, eu estou apresentando um tipo de jogo de acordo com a idade da criança e do adolescente. E esses jogos, ele estimula a paciência, a coordenação fina, ele estimula também a lógica da criança, o contato. Então, todos os alunos. No primeiro ano, eu estou trabalhando com ele Cai-Cai, que é um jogo parecido com Pega-Vareta, mas ele mexe muito com a coordenação da criança, porque a gente vai fazer com a garrafa, o aluno vai puxando o palitinho até cair a pedrinha. No primeiro ano, estou trabalhando, o segundo ano pega vareta. No terceiro ano, eu estou trabalhando dama. No quarto ano, eu estou trabalhando o jogo da velha. No quinto ano, eu estou trabalhando moinho, que muita gente conhece como loto. Mas eu peguei uma história aqui com moinho. No sétimo ano, eu estou trabalhando o jogo da onça. Então, cada uma turma tem um jogo. E eu passo a regra do jogo, a história, quando ele surgiu, e o que é que o aluno vai fazer. Eu não vou trabalhar com eles a questão de exame. Eu vou trabalhar com eles me apresentando jogos. Então, no primeiro ano, no segundo ano,
E no terceiro ano eu estou construindo com eles na sala. Eu já até comecei hoje. Eu vou construir com eles, porque é palito de churrasco, garrafa PET, rolo de papel de toalha, papel alumínio, são esses materiais. Então, eu vou construir com eles na sala. Os meninos do 5º ano e do 4º ano, 6º e 7º, eu vou querer que eles sozinhos construam o jogo e mude a regra. Então, todo o meu trabalho com a educação física, vou trabalhar essa linha. E eu também assumi, porque minha licenciatura, ela permite que eu trabalhe dentro da área de educação física, mas com motricidade. Então, eu tirei a motricidade, não é possível, mas vou trabalhar usando a lógica com o aluno. Se algum pai tiver alguma dúvida, mais pode perguntar. E se eu respondi a pergunta do pai, então... Chat, fica à vontade, certo? Se não, o Matheus vai dar continuidade aos tópicos da pauta, para a gente poder terminar a reunião. Isso, quando a gente falou, são mais 2 tópicos rapidinhos para a gente concluir. Pronto, a questão dos livros, alguém apresenta esse item? O Magno que vai falar esse item. Pronto, antes disso, vai ter Eveline Barroso perguntou, vai ter isso também para a educação infantil? Eu creio que seja referente à motricidade. Educação infantil, iremos trabalhar, não está lá no horário de motricidade, mas a gente também não vamos trabalhar motricidade, porque a gente não pode estar fazendo esse contato, né? Porque eles têm de brincar, de se tocar um no outro. A gente vai estar trabalhando cantiga de roda e trava-língua. É um momento da gente fazer uma conversa com eles na sala, todo mundo separadozinho, e dá para a gente trabalhar cantiga de roda, sem brincar de roda, só cantando, e trabalhar também o trava-língua, que o próprio livro dele já estimula esse trabalho conosco. Ok? Então, pronto, respondeu. A mãe de Oliver é Rogéria. Ela disse que respondeu a pergunta que ela tinha feito lá em cima. E Dona Eveline Barroso, creio que tenha sido respondido também. Pronto, eu vou dar continuidade na pauta referente aos livros, tá? Como todo mundo já ter recebido a informação, a gente já começou o trabalho com os livros desde o dia 8, onde iniciou a nossa primeira unidade, né? Que seria o nosso primeiro bimestre, certo? Esses livros, a gente, explicando para alguns pais que trabalhou com a gente em 2020, a gente teve que mudar de editora, tá? Por algumas questões de preço, de logística, a gente preferiu trocar para facilitar para todo mundo. Na pauta, informa aí valor com descontos até dia 26 de fevereiro. Por quê? Eu consegui a extensão do desconto para os livros adquiridos através da escola. A gente conseguia esse desconto do valor que está atualmente até essa data. Após essa data, que na 26 de fevereiro é a última sexta-feira de fevereiro, a partir de março, possivelmente a gente já esteja com a disponibilização dos livros ainda, sendo pedidos pela escola, mas não com as condições de descontos que a gente está trabalhando até por enquanto, né, na presente data. Tá certo? E, assim, tem a questão também pedagógica dos livros, que aí eu acho que Maringá, Tuane ou Marilu pode explicar melhor, até Matheus, na questão pedagógica da utilização, para reforçar a utilização dos livros na questão pedagógica. Certo? Tuane, tu quer dar continuidade, Maringá? Matheus? Eu posso continuar falando mais um pouco, né? E depois alguém vai fazer complemento. Para a gente ver a questão, né, pedagógica do livro, porque quando o professor faz o planejamento em cima das páginas, a gente tem um planejamento dia 11 de fevereiro, vai trabalhar página 12, 13, questões 5 a 19. Então, quando o aluno ainda não está com o livro, ele fica um tanto perdido nessa questão. Né? Por mais que o professor possa dar um apoio na sala,
tentar copiar alguma coisa no quadro para que o aluno possa acompanhar, mas às vezes tem uma imagem que não tem como reproduzir, né? E aí fica essa dificuldade. A gente entende que é um momento muito complicado para todos, mas assim, que olhe com carinho essa questão da compra do livro, se for na escola, se for fora da escola, se há parcelamento, se não há, mas que de alguma forma possa fazer um esforço, né, e olhar com muito carinho essa questão da necessidade do aluno já ter o livro em mãos, quando passar esse período, que assim, esse carnaval foi um carnaval, mas que a gente pudesse retornar já dentro do possível, lógico. A gente entende as situações super diversas que estão ocorrendo, mas dentro do possível que a gente pudesse já estar com esses livros, né, o aluno, para poder trabalhar de forma mais efetiva, né, mais coesa com eles dentro do conteúdo que for abordado em sala. Bom, vocês querem complementar mais alguma coisa? Gente, boa noite. Até assim, quem está em sala, eles ficam desesperados quando eles vão o livro e eles têm que copiar a atividade. Então, isso é um desespero para eles e para a gente, porque eles também ficam muito apavorados. Na minha sala, tem uns que ficam dizendo, olha, eu quero minha família, Por quê? Porque ele está vendo os colegas com o livro e eles ficam, assim, a gente não pode fazer nada, mas a gente fica com aquela pensando, né, que eles ficam muito apavorados porque eles não queriam estar fazendo aquelas atividades naquele momento, copiando tudo aquilo. Então, seria muito bom, se for possível, quando a gente retornar depois de carnaval, realmente, que não tem, tivesse adquirido o livro, ou na escola, ou ir à livraria comprar. Certo? Obrigada aí. Pronto, gente, para concluir esse livro, tá? A gente está, desse ano, trabalhando de uma forma bem diferenciada. Então, assim, a gente está recolhendo os pagamentos durante a semana e a gente não está esperando o representante trazer pela transportadora os livros. A gente está indo buscar até a editora. Por exemplo, quem fez o pedido dos livros, os livros chegaram, eu fui buscar hoje, no final da tarde. Aí, amanhã, quando as crianças estiverem na escola, já vão receber esses livros de quem fez esses últimos pedidos, certo? Então, assim, a gente vai estar trabalhando dessa forma, de que, no máximo, em 15 dias, o livro já vai estar na mão da criança, mediante o pagamento para a gente repassar para a editora, para quem pedir pela escola, tá certo? E eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa referente aos livros, e aí Matheus pode dar continuidade. Oi, quem fala? Olha, é Rosa. Oi, Rosa, pode falar. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. A partir, depois do carnaval, é que vão ser passado o horário dos alunos, é isso? O horário Os horários de aula? Isso. O horário já foi entregue nas salas, Rosa. Eu posso falar, porque foi até eu que entreguei. Se por algum motivo não tiver na bolsa de Esther, no caderno de Esther, eu vou estar resolvendo isso o mais rápido possível, tá? E a gente também vai estar divulgando no grupo do WhatsApp, que a gente vai estar formando novamente. Ok. E deixa eu perguntar só uma coisa. Como é que a gente faz para solicitar a carteira de estudante? Essa parte ainda não está liberada. A gente só está liberada ainda para fazer a autorização dos pais de correção de dados. Mas assim que tiver liberado, lá para março, a gente manda um comunicado nos grupos que vocês já podem tirar boleto para pagamento, porque é tudo digital agora. Tudo pela internet. Tá? Não é mais pela escola. Mas ainda não está liberado. Assim que tiver, a gente informa nos grupos dos pais e no grupo das turmas, porque é lá para março que libera. Certo. Pronto. Ok, obrigada. Tem 2 itens no chat, 2 perguntas. Eu vou ler uma, o Pablo Alves, que disse, desculpa, não peguei o valor do livro do 7º ano e a editora. Então, ele está, acho, querendo pegar depois o valor do livro e qual é a editora, né? Aí vocês veem isso depois com ele, como é que faz? Passarei para você, Pablo, no WhatsApp, viu? Vou fazer isso. Pronto, e tem Claudilene de Lima, que perguntou sobre o recesso de carnaval. Sobre o recesso de carnaval, tu quer falar, Magno?
Oi, pode ser. Pronto, gente. Assim, todo mundo acompanhou as notícias recentes aqui no estado, né, em relação a como vai funcionar as atividades durante o carnaval. Sendo que para as escolas tem uma grande diferença, tá? O governador, junto com o prefeito, determinaram que normalmente, sendo que as escolas particulares, elas são regidas por 3 sindicatos, tá? Dos 3 sindicatos, 2 concordaram em fechar e apenas um quis manter as folgas do carnaval. Então, diante desse sindicato, o governo, junto com a prefeitura, acatou o pedido deles e a gente não vai funcionar nesse período de carnaval. Então, como é que vai seguir nosso cronograma? Amanhã, que é a sexta-feira que antecede as festas de Momo, a gente sempre fez a comemoração cultural. Excepcionalmente, em 2021, a gente não vai ter essa comemoração cultural. A gente vai fazer uma aula normal, vai ser aula normal, sendo que de forma temática. As crianças vão estar, ao longo do dia, entendendo o que é o carnaval, a história do carnaval, a história das máscaras, como foi que surgiu. Então, vai ser uma aula temática sobre o assunto, para as crianças também entenderem que o carnaval não é a festa que a gente vê hoje em dia, e sim a história por trás dessa festividade, certo? A gente vai estar fazendo essa abordagem para todas as crianças, em especial para as crianças do ensino fundamental. Eles vão estar confeccionando alguns itens carnavalescos, alguns itens para essa festividade, certo? Mas a gente não vai ter a festa propriamente dita, a gente não vai ter comemoração, e a gente não pode ter esse contato, não pode ter essa aglomeração, mas sim em cima de oficinas amanhã, no dia de amanhã, dentro da aula que eles vão estar tendo essas palestras com os próprios professores, de acordo com as disciplinas de cada professor. Por exemplo, o professor de História, ele está montando um histórico de como surgiu o Carnaval, por que é comemorado, porque o Carnaval hoje é uma festa mundana, mas ele tem um histórico cristão, religioso por trás dele. E isso que a gente vai passar também para as crianças, para eles entenderem o que se comemora, certo? E dando uma continuidade, a segunda, a terça e a quarta-feira não teremos aula. Esses 3 dias a escola estará fechada, tanto a parte da secretaria quanto para as aulas, retornando às atividades normais na quinta-feira. A quinta, sexta, a gente continua o segmento do mês letivo normalmente, certo? Tuane, quer complementar mais alguma coisa? Matheus, Maringá? E se algum pai também tem alguma dúvida? Dá uma olhadinha no chat, porque como eu estou apresentando, eu não estou vendo, né? Mas dá uma olhadinha no chat se tem alguma Não, estou vendo aqui. Tem só uma pergunta. Tem uma pergunta sobre a carteira de estudante, que tem uma mãe que disse que já fez a inscrição, já pagou. Certo. Pronto. Deixa eu terminar esse ponto sobre o carnaval, que aí eu volto e vejo essa questão, que foi a mãe de Nicolas Nobre que falou, tá? E Ângela perguntou se é necessário levar os livros amanhã. Pessoal do pedagógico, por favor, auxiliem aí. Não é necessário, não, porque a aula vai ser teórica, voltada para o carnaval. Certo, temática. Ok. Então, respondendo a pergunta da mãe de Nicolas, que ela fez o pagamento da carteira de estudante pelo site do Grande Recife. A gente só tem que verificar o seguinte: o Grande Recife, ele fica liberado todo o período para a pessoa pagar o boleto, mas é referente ao ano 2020. O 2021, para a gente, escola, eles não mandaram nenhuma notificação ainda que está liberado. Amanhã na escola, ou eu, ou Tuane, a gente verifica no site do Grande Recife que informação de boleto foi essa que a senhora pagou para poder lhe dar um retorno, tá certo? Porque para a gente, 2021 ainda não foi liberado. Pronto, posso ir para o próximo item, que aí, no caso é o último item da pauta. Aí tem uma outra pergunta da mãe de Alexia aqui. Ela conseguiu os livros de Tassi, os livros paradidáticos, ok, que a senhora tem falado comigo. E se a gente tem alguma bolsa do governo, como a Educa Mais Brasil? Não.
a gente teve alguns problemas, certo? Principalmente com a Educa Mais Brasil, porque existe uma parceria com as escolas que eles não passavam para os pais como é que funcionava, então a gente teve vários problemas, certo? Então, assim, Educa Mais Brasil, a gente não trabalha com eles, tá bem? E o senhor conseguiu, só um minutinho, o senhor conseguiu sobre o livro do Tarsila e Quem Sou Eu, da livraria? Tá. A senhora perguntou se conseguiu. Eu entendi que a senhora tinha dito que conseguiu. Eu tive hoje lá na editora. Okay. Eu tive hoje lá na editora e peguei com eles os preços separados. Porque como a senhora pegou o livro por fora, eu não tenho como repassar o desconto da gente, que a gente tem. Mas eles me passaram o valor de pegando direto com a editora. Aí a senhora amanhã na escola, a senhora me procura, que eu passo tudo detalhadozinho para a senhora. Pronto, muito obrigada. Era só isso. Em relação a Educa Mais, o meu esposo perguntou sobre essa bolsa do Educa Mais, se vocês trabalham com isso. Aí eu estou passando para os senhores para saber. Mas aí vocês já me informou. Certo. Pronto, então eu creio vamos, que a gente possa seguir para outra pauta. Posso seguir? Pronto, Magno. Na última pauta é contigo mesmo, já está na área, fica aí. Pagamento online. Então, pronto, gente. Esse pagamento online é um recurso que a gente está trabalhando, iniciou o trabalho no final de 2020, para facilitar para alguns pais que não têm tempo de vir para a escola, o horário que a escola está aberta. O pai está no trabalho ou não tem tempo de algum outro familiar vir fazer os pagamentos das mensalidades. Então, a gente está com as opções dos pagamentos online agora, tá? E como é que funciona? A gente tem duas plataformas que estão fazendo esses pagamentos online das mensalidades. Uma é pelo um site online que trabalha junto com o nosso sistema da escola. Em breve, a gente vai estar disponibilizando nos grupos das salas o link para o pai poder baixar o aplicativo da escola, certo? O Google Store, a Play Store, e poder acompanhar, onde os pais acompanham também as notas dos alunos, a questão do boletim. Futuramente, a gente vai estar passando essas atualizações nos grupos específicos das turmas, onde o pai e o responsável vai poder ter acesso à tela do financeiro do aluno, e através dessa tela, você vai poder gerar um boleto bancário para poder pagar essa mensalidade na casa lotérica, ou pode ser feito através do cartão de débito ou cartão de crédito de forma online. Além de ter uma outra ferramenta diretamente na escola. São duas ferramentas para os pagamentos online que a gente vai estar disponibilizando para facilitar esse contato. Além dos pagamentos que podem ser feitos via transferência, via Pix, certo? E várias outras ferramentas de facilitar o pagamento das mensalidades, que a gente sabe que sempre deixar só o pagamento exclusivo dentro da secretaria da escola, às vezes dificulta esse pai que não tem tempo durante a semana, certo? Se alguém se interessar por essas formas de pagamento, ou um mês específico, ou de forma permanente, pode entrar em contato pelo WhatsApp da escola, pela secretaria, para falar comigo, e aí eu passo todo o passo a passo de como é que funciona. E, como eu falei, o aplicativo da escola, do sistema que a gente trabalha, eu creio que em março, a partir de março, é que ele vai estar rodando de forma plena com esse recurso, sem precisar pedir pela secretaria. Estou esperando só a resolução final do software que a gente trabalha, para eles me dando ok, diante de todos os testes que forem necessários fazer, para ser passado isso para vocês, certo? Pronto, Matheus. O último ponto que eu falaria sobre esses pagamentos online seria isso. Se tiver mais algum ponto a tratar, ou a gente abrir algum tempinho para dúvidas e esclarecimentos dos pais. Assim, Magno, né? Para aqueles que já estiverem satisfeitos com as perguntas ou já ficam liberados. E quem ainda quiser fazer mais alguma pergunta, tiver mais alguma dúvida, a gente está abrindo agora para que vocês possam perguntar, tá? Ter alguma dúvida, e quem já estiver ok com a reunião, já estiver tranquilo, pode já ficar liberado para ir descansar e fazer outras ocupações. E só mais uma vez informando que no chat tá o link para fazer o preenchimento dos quem está presente na reunião, tá? E avisando a todos que a reunião foi gravada
E os pais que tiverem alguma dúvida e quiserem assistir, ou se tiver algum pai que não pôde estar presente, que com certeza teve, ou caiu no meio da reunião, porque a internet realmente é instável muitas vezes para a gente. Então, vocês podem estar assistindo. Amanhã, irei mandar o link em forma de YouTube para vocês. Vai estar lá no grupo dos pais, para os pais que não puderam estar aqui, ou se vocês quiserem assistir novamente para tirar alguma dúvida. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos e qualquer dúvida, qualquer indagação, qualquer coisa que venha acontecer, a secretaria está sempre aberta para vocês, para nos procurar. E é isso. Obrigada por mais um ano com a escola. E para os novatos, obrigado pela confiança de colocar com a gente. E a gente espera, com certeza, que a gente consiga alcançar o que vocês esperam da escola. Tá? Que o que a gente sempre preza, a escola já tem um tempo lá no alto, e o que a gente sempre preza é a educação das crianças. Que eles saiam da escola prontos para um mundo aí fora. Tá, gente? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Tuane. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Uma mãe está perguntando se é necessário levar bolsa também. Amanhã vai ser uma aula normal, certo? A diferença é que a gente não vai seguir o cronograma de disciplinas que teria na grade curricular. Vai ser uma aula temática, certo? Mas vai ser aula normal, não vai ser necessário levar os livros. Mas é interessante a criança levar o caderno para as anotações, certo? E para as oficinas que vão ser feitas. Espero ter respondido a pergunta de agradecimento. Para os alunos da manhã, vai ser bem diferente. Não precisa levar caderno, pois eles não vão precisar estar anotando, só para os alunos da manhã. Os alunos da tarde, coloca o caderno, coloca o lanche, porque a gente vai passar a tarde com aulas em sala. Certo, gente? Certo, ok. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Se não tiver, então, só concluindo com agradecimento, tá, gente? Boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Eu também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.